Meus amados irmãos, hoje nós estamos seguindo pelo capítulo de número 10 da Epístola de Paulo aos Romanos. Embora eu vá expor a partir do verso 9, eu quero ler alguns versos antecedentes para que você entenda o contexto, tá? E eu também, obviamente, vou fazer menção do que está acontecendo até aqui, caso você esteja aí desconectado dessa progressão que estamos seguindo aqui, né? Estamos expondo desde o capítulo 1, verso 1 de Romanos. Hoje nós seguiremos a partir do verso 9, eu exporei a partir do verso 9, mas eu quero ler com vocês desde o verso 6, tá? Então mantenha a sua Bíblia aberta. Antes de nós lermos, eu quero apresentar um panorama do que vimos até aqui, para que você se situe nessa porção que será exposta, para que você entenda o porquê de Paulo estar dizendo essas coisas que dirá aqui, neste trecho, ok? Beleza? Bom, então vamos lá. O assunto de Paulo em Romanos é o Evangelho. Do capítulo 1 até o capítulo 8, nós vimos por que nós necessitamos do Evangelho. Nós vimos que o Evangelho é o que Deus fez para salvar os pecadores e vimos quais são as consequências do Evangelho em nós. É basicamente isso que nós vimos, do capítulo 1 ao 8. É claro que é bem mais do que isso, né? Foram muitos sermões, quase 50 sermões só nesse trecho, do capítulo 1 ao 8. De uma beleza, de uma extraordinária tessitura. Paulo tece esses textos como se fosse uma tapeçaria, um tapete, né, lindo, bem bordado, bem tecido. É extraordinário, eu amo a Epístola de Paulo aos Romanos. E depois de ter visto o que é o Evangelho, porque nós necessitamos dele, que ele é o que Deus fez para nós sermos salvos, e ter visto quais são as consequências do Evangelho em nós, Paulo encerrou o capítulo 8 dizendo especialmente que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo. E vimos então, no início do capítulo 9, que poder-se-ia levantar o seguinte questionamento a Paulo. Paulo, mas os israelitas também receberam uma palavra de salvação, contudo, não foram salvos. Acaso você disse que nós estaríamos seguros, que nada nos separaria de Cristo? Mas se os israelitas não estão na salvação, por que nós também não poderíamos nos perder como os israelitas? Isso está no capítulo 9, verso 6. E nós temos então no capítulo 9, Paulo explicando que a promessa de Deus de salvação para com os israelitas não falhou, porque Deus salvou os eleitos. E nós vemos, especialmente no capítulo 9, Paulo mostrando por essa perspectiva, como Deus soberanamente elege e salva, dentre os gentios e dentre os judeus, dentre aqueles que são judeus e dentre aqueles que não são judeus. Paulo então mostra que a palavra de Deus não falhou. E aqui no capítulo 10, que nós começamos a desenvolver já, vemos que Paulo passa a olhar então de outra perspectiva, o fato de os israelitas, em sua maioria, não terem crido. E ele nos mostra então que o que acontece é que eles rejeitaram a Deus. Paulo olhou por uma perspectiva divina, os planos de Deus, e agora Paulo está olhando por uma perspectiva humana, as obras dos homens. E Paulo nos mostra, e nós vimos especialmente semana passada, que os israelitas se perderam porque eles não abriram mão de sua justiça própria. Eles quiseram ingressar em direção a Deus baseados em sua própria justiça, em sua religiosidade. E por isso, semana passada, falamos da religiosidade que condena. Eles se perderam, óbvio, numa perspectiva divina, porque não haviam sido eleitos. Mas se perderam também numa perspectiva humana. Por quê? Porque eles rejeitaram Cristo, a pedra de esquina, para eles se tornou pedra de tropeço, e eles buscaram a salvação pelas suas próprias obras, rejeitando a justiça que vem de Deus, pela sua religiosidade. E então, ali, especialmente a partir do verso 6, e aí desenvolvi parte disso já semana passada, Paulo começa a nos mostrar que existe uma justiça que não vem das obras, mas uma justiça que vem da fé.
Uma salvação que vem por meio da fé. E é essa salvação que os judeus rejeitaram. E é disso que nós queremos falar hoje. Como alguém pode receber isso que vem da fé? Essa salvação que vem por meio da fé. O assunto, então, a correta pergunta não é o que eu devo fazer para ser salvo. A correta pergunta é como receber a salvação. Porque o que nós vimos do Evangelho até aqui é que o Evangelho não é um modo pelo qual eu descubro o que eu faço para ser salvo. É um modo pelo qual eu entendo o que Deus fez para eu ser salvo. A pergunta correta não é o que eu faço. A pergunta correta é como eu recebo. E o assunto deste texto hoje é como receber a salvação. E aí, para que fique dentro desse contexto, vamos ler desde o verso 6 ao verso de número 13. Acompanhem comigo, portanto. Sabendo que nós exporemos a partir do verso 9, tá? Diz assim: mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que ela diz? A palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração, isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Que palavra da fé é essa? A palavra da fé é esta aqui: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como está escrito, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ok? Então, observemos aqui, Paulo já havia, e nós vimos isso semana passada, tratado a questão, o motivo pelo qual os judeus não chegaram à salvação. Por que não chegaram à salvação? Porque eles a buscavam por justiça própria, por religiosidade. Ao mesmo tempo, Paulo começa a nos mostrar, já vimos isso desde a semana passada, que o meio pelo qual nós nos achegamos à salvação é pelo que Deus fez. E Deus o fez de tal modo que Ele colocou aqui, diante de nós, à nossa disposição. E o que resta a nós agora não é fazer nada, mas receber. E aqui nesse trecho, então, ele descreve como nós recebemos a salvação, como nós recebemos a justiça que vem de Deus, como nós recebemos a justificação, qual é o procedimento que realizamos para isso. E lendo aqui, rapidamente, nestes versos, nós percebemos que Paulo diz: se com tua boca confessar e em teu coração crer. Então já temos duas pistas aqui. Como receber, existe o confessar e existe o crer. Mas aí eu perguntaria, crer em quê? Embora ele não diga explicitamente aqui que nós devemos crer em algo, está implícito, tanto no fato de que crer sempre é crer em algo, quanto em algumas pistas que ele vai nos dar aqui ao longo do texto. É claro que se você está aqui conosco desde o início da exposição de Romanos, você já sabe em que crer. Você já sabe o que é o Evangelho, mas ainda que você não esteja aqui conosco desde o início da exposição de Romanos, aqui Paulo nos dá algumas pistas, e eu quero seguir as pistas que Paulo dá. Então observe, como receber a salvação? Existe algo que nós devemos conhecer, existe o crer, e existe também o confessar. Conheça, creia e confesse. São os modos pelos quais, ou é o modo pelo qual nós recebemos a salvação. Estão comigo? É claro que Paulo primeiro fala de confessar, depois ele fala de crer, e fica implícito aqui o conhecer. Mas seguindo uma ordem lógica, obviamente, para que nós possamos crer, nós precisamos primeiro conhecer. E só depois de conhecer e crer é que nós podemos confessar. Vamos seguir por essa ordem então?
Então vamos lá. Como receber a salvação? Em primeiro lugar, conheça. Essa é uma das questões fundamentais. Você precisa conhecer aquilo em que você deve crer. Nós só podemos receber a salvação se nós conhecemos o que é essa salvação que Deus realizou em nós. E está implícito aqui algumas coisas que nós devemos conhecer. Por exemplo, no verso 10, o apóstolo Paulo diz: pois com o coração se crê para justiça. Ora, se nós devemos chegar à justiça, é porque nós estávamos em uma condição de injustiça. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos conhecer para a nossa salvação é a nossa injustiça própria, a nossa condição de injustos diante de Deus. O fato de que diante do tribunal de Deus seríamos sentenciados à condenação caso nos apresentássemos pela nossa própria justiça. Isso nós vimos reiteradamente desde o início da epístola de Paulo aos Romanos. Ao mesmo tom dessa compreensão de nossa injustiça, é necessário que nós compreendamos que estamos perdidos, a nossa perdição pessoal. Isso também está implícito aqui no verso 9. No verso 9, o apóstolo Paulo diz: se confessar com tua boca que Jesus é o Senhor e crer em teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será o que, irmãos? Salvo. Ora, se eu serei salvo, isso quer dizer que a minha condição é de perdição pessoal. Estamos naturalmente perdidos de Deus, afastados de Deus, rebeldes contra Deus. Essa é a condição do homem. E para que você possa receber a salvação, enquanto você não discernir seu estado de injustiça e de perdição pessoal, você nunca terá condições de reconhecer que você realmente precisa desta salvação que vem de Deus. Certo? O que ainda está implícito aqui conhecer? Está implícito conhecer o que Deus fez decisivamente para salvar os injustos e perdidos. Olha o que diz o verso 9. Se você confessar que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quem fez algo aqui, queridos? Quem fez? Deus fez. Deus ressuscitou a Cristo. E quem veio à morte? Cristo morreu. Logo nós estamos falando do que Deus fez para salvar nós que estávamos em condição de injustiça e em condição de perdição. Olhando para tudo que nós observamos de Romanos até agora, nós vemos que o ápice da revelação de Romanos é mostrar que Deus Filho morre em nosso lugar. E Deus Pai ressuscita o Filho. Isso é o Evangelho, irmãos. O Evangelho é Deus Filho morrendo no lugar do homem pecador e Deus Pai aceitando o que Filho fez para a salvação dos homens perdidos. Quando o Pai ressuscita o Filho, o Pai está declarando que aceitou, que recebeu tudo que o Filho fizera para a salvação do injusto e do perdido. Há uma fala do John Piper, que gosto muito, referindo-se à ressurreição de Jesus, quando ele diz: a ressurreição é a vindicação de Deus de tudo que Jesus realizou em sua vida e morte. E o que ele conquistou foi um triunfo sobre toda a nossa culpa, nossa condenação, nossa morte, Satanás e o inferno. E agora, como vencedor ressuscitado sobre todos os seus inimigos, ele deu um nome que está acima de qualquer nome: Senhor. O que acontece então no Evangelho, queridos? O que nós somos chamados a crer? Somos chamados a crer que Deus Filho entregou a sua vida no lugar de cada um dos injustos e perdidos pelos quais ele morreu.
Somos chamados a entender que Deus Pai, quando ressuscita o Filho, Ele está recebendo, Ele está dizendo, basta, era isso. Foi tudo necessário feito para que o perdido fosse salvo. Deus Pai, quando ressuscita o Filho, Ele está autenticando aquilo que Ele havia vindicado. A justiça de Deus vindicava, ela pedia juízo, ela chamava a justiça, que os homens perdidos apresentassem a Deus suas vidas em morte, pelo pecado que cometeram. A morte é a consequência do juízo de Deus. E o que Cristo faz? Cristo morre. E a morte dele passa a ser a morte que Deus estava vindicando, que Deus estava pedindo com justiça. E quando Deus então ressuscita Cristo, o Pai ressuscita o Filho, Ele está em primeiro lugar dizendo, eu aceito, foi perfeito, está cumprido. Jesus, quando morre na cruz, Ele diz, está cumprido. E quando Deus Pai ressuscita o Filho, Ele também diz, está cumprido. Este é o conteúdo em que nós devemos crer. Isso é o que você deve conhecer, isso é o que você deve saber para receber a salvação. Você deve saber que você estava perdido, você deve saber que você era injusto, você deve saber, segundo vimos semana passada, que toda a sua religiosidade não vale nada, e que ela é trapo imundo diante de Deus, e que por ela você está perdido. Por isso que a justiça que vem de Deus não pergunta quem subirá aos céus, como vimos semana passada. Quem é capaz dentre nós de elevar-se daquilo que é humano para acessar as esferas divinas? Quem de nós pode fazer isso? Ninguém. Mas Cristo desceu dos céus para nos trazer aquilo que nós não tínhamos condições de buscar. Quem descerá ao abismo? Quem poderá, por sofrimentos, torturas e aflições, pagar para si aquilo que só Deus pode dar? Ninguém. Mas Cristo desceu aos mortos, para do meio dos mortos ressuscitar e nos mostrar que Deus fez todo o necessário para a nossa salvação. O que você precisa conhecer? Essas coisas que estão implícitas aqui: a nossa injustiça, a nossa perdição, e ao mesmo tempo o Pai recebe o sacrifício do Filho e declara que Ele é o bastante para cobrir os pecados de todos quantos Ele vai salvar. E que o Filho, ressuscitado pelo Pai, agora está exaltado acima de tudo e de todos. E Ele é Senhor de vivos e mortos. E Ele já reina. Este é o conteúdo do Evangelho. É claro que foi breve, né? Resumi aqui em menos de 8 minutos, acredito eu. Isso você precisa conhecer. Como receber a salvação? Primeiro, conheça. Segundo, creia. O apóstolo Paulo diz aqui: se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, e aqui envolve todo esse evangelho que eu acabei de descrever para vocês, será salvo. Ele diz, creia. Há uma confiança firme que alcança todo o nosso homem interior. Isso é crer com o coração. Deixa eu lhes explicar uma coisa. Quando o apóstolo Paulo usa essa expressão, com o coração, ele está falando das dimensões do nosso ser que devem empreender crer. Das dimensões da nossa interioridade que devem empreender crer. Que devem crer. Diferente de nós, hoje nós falamos do coração como o centro das emoções. Não é assim que nós falamos? Desenvolvemos-nos, em medicina e sabemos hoje que onde se processa a inteligência, a razão, a decisão, é no coração? Não, é onde? É no cérebro, né? Naquele tempo eles não entendiam assim, tá? E eu vou até dizer uma coisa para vocês. Hoje você sabe que não é só no cérebro, tá? Mas não vou nem entrar no campo da medicina. Hoje você sabe que, na verdade, há outras esferas dos nossos órgãos que lidam também com outros processos emocionais,
psíquicos, enfim. Não é o nosso assunto hoje, mas só uma curiosidade, porque às vezes a gente acha muito superior aos povos de antes, né? Mas hoje a gente ainda está caminhando para descobrir o que nós somos, nós não sabemos em totalidade, tá bom? Mas voltando ao nosso assunto, às vezes a gente lê esse texto e diz, crer com o coração, e parece que ele está falando aqui das nossas afeições, do nosso sentimento, porque hoje nós usamos falar do coração para falar das nossas afeições, dos nossos sentimentos. Mas quando Paulo escreve isso aqui, ele está escrevendo sob uma perspectiva do homem à luz da realidade do Antigo Testamento, à luz do seu tempo, à luz da sua realidade. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que o coração não é apenas a sede dos sentimentos, das afeições. É no coração que se realiza também a inteligência, o entendimento. Nós olhamos para muitos textos bíblicos que falam de entender com o coração, de entender com toda a nossa compreensão possível. Isso é entender como coração. Quando a Sagrada Escritura também fala de tomar uma decisão no coração, a Sagrada Escritura está falando então dessa esfera da nossa interioridade, que é a decisão, a volição, a vontade. Então, quando o apóstolo Paulo está falando de crer no coração, ele não está falando apenas de crer com as nossas afeições. Ele está falando de crer com toda a nossa inteligência. O coração é a interioridade do homem, tudo que há na interioridade do homem, que envolve especialmente nosso entendimento, nossa inteligência, nossa razão, que envolve também, certamente, nossas afeições, nossos sentimentos, o nosso coração, como nós usamos falar, né? E, especialmente, nossa vontade, nossa decisão, as nossas determinações. É nesse sentido, por exemplo, que nós temos Deuteronômio, capítulo 6, quando a palavra de Deus nos ordena, ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu intelecto, de toda a sua afeição, de toda a sua decisão, de toda a sua vontade. E aqui ele está dizendo que nós devemos crer, e crer com o nosso intelecto. A fé precisa fazer sentido para nós. Nós só conseguimos crer do jeito certo quando nós percebemos que a fé cristã é a equação que resolve toda a nossa vida. Ela é a resposta para todas as perguntas. Ela é, de fato, até mesmo a pergunta que nós nem sabíamos que precisávamos fazer. Nós estávamos fazendo perguntas erradas à vida, a Deus. E o Evangelho vem e nos responde, dando-nos não apenas a resposta, mas também a pergunta certa. O Evangelho envolve, então, crermos com o nosso entendimento. Nosso entendimento precisa estar engajado. Crer nunca vai ser diferente de entender. E especialmente crer com o coração. Isso envolve nossa inteligência, nossa razão. Porque é quando o Evangelho, queridos, dá resposta à vida que a gente entende a sua grandeza. É quando o Evangelho vai se apresentando conforme. O Evangelho vai se apresentando como uma resposta clara, como uma razão concisa. O Evangelho vai se apresentando como luz diante das trevas. O Evangelho vai se apresentando como uma equação que pode ser resolvida de um modo claro e óbvio, que nós percebemos a sua grandeza. Então você precisa entender. Não é à toa que o que o Senhor Jesus ordenou que nós fizéssemos, fosse pregar, anunciar, falar da verdade. O Evangelho se apresenta como verdade, como aquilo que convence o nosso entendimento. E também precisamos crer com a nossa afeição. Queridos, se você nunca teve suas afeições engajadas, direcionadas, suas afeições, seus sentimentos constrangidos, você nunca creu direito. O crer da forma certa envolve a interioridade das nossas afeições, envolve amar. As nossas afeições precisam estar alinhadas ao nosso crer. É só quando nós discernimos que nós amamos,
quando nós, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 5 de Romanos, quando nós sentimos o amor de Deus derramado em nossos corações, e como ele diz escrevendo aos Coríntios, quando nós nos constrangemos pelo amor de Deus, e assim passamos a amá-lo, que nós cremos do jeito certo. O crer envolve nós estarmos começando a discernir que o nosso coração agora se inclina. Enquanto está só no âmbito da nossa razão, há pouco engajamento do nosso ser. Não é à toa que Deus nos chama para uma entrega total de nossa interioridade. E o crer com o coração envolve as nossas afeições. Você ama? Você de fato acha em Cristo beleza? Você acha em Cristo aquilo que você procurava para encaixar-se no seu coração? Aquilo que você procurava no romance, aquilo que você procurava nos filhos, aquilo que você procurava no seu desenvolvimento profissional, aquela saciedade da alma, aquela inteireza do coração, onde você se sente pleno, você encontrou isso em Cristo? Então você pode crer com o coração. Quando nós olhamos para o Evangelho e para aquilo que Cristo fez em nós, nosso coração é engajado, queridos. Aquilo de que nós sentíamos faltas, olhe bem, sentíamos falta, nós percebemos encontrado em Cristo. Nós sentíamos falta de algo que nós sequer sabíamos nomear, mas então nós olhamos para o Evangelho e entendemos o que Deus fez por nós e os nossos sentimentos são engajados. Nós sentimos o amor de Deus derramado em nosso coração e em resposta nós passamos a amá-lo. E a falta daquilo que nós nem sabíamos dar nome, acaba chegando a resposta agora em Cristo. Nós passamos a amar a Cristo e nós entendemos, era isso que faltava. Era esse sentimento, era essa experiência, era essa afeição, era essa ternura que me faltava. Mas também, além de envolver as afeições, envolve decisão. Esse é um aspecto do nosso ser muito importante. As nossas decisões, as nossas deliberações, a nossa vontade. O crer envolve inevitavelmente nossas vontades passam a inclinar-se a Deus agora. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que devemos receber crendo com o coração, ele está dizendo que nós devemos receber crendo com a nossa vontade agora está engajada. Não se trata apenas de entender, nem de sentir. Isso leva-nos a uma experiência de vida, porque a nossa vontade se engaja nisso também. O coração envolve a vontade. E, inevitavelmente, essa vontade vai levar à confissão. Se você crer com o coração, e isso envolve o entendimento, a afeição e a vontade, sua vontade vai se deliberar em decidir por Cristo, em determinar-se por Cristo. Ela vai colocar-se diante de Cristo. Uma confiança firme, queridos, isso é o crer. Uma confiança firme e uma decisão firme que toma toda a nossa existência e se estabelece como toda a nossa verdade. Uma confiança firme. O que é crer? Você ouve o Evangelho, você inclina suas afeições a Deus, você agora envolve suas decisões em direção a Deus, e por isso você tem uma confiança firme e uma decisão firme que toma toda a sua existência e se estabelece como toda a sua verdade. Isso é crer. Crer com o coração. Mas não basta crer com o coração. É preciso o quê? Confessar. É preciso compreender, é preciso crer e é preciso confessar. É preciso conhecer, crer e confessar. E aqui eu vou pedir um pouco mais da sua atenção. Aqui é um pouco mais denso. Vou precisar que você esteja alerta aí, tá bom? 100% da sua capacidade cerebral ativa aí, tudo bem? Respira fundo, tem umas coisas um pouco difíceis de entender aqui, eu vou precisar de você, que você esteja atento. Então observe bem, como eu recebo a salvação? Eu conheço o Evangelho. Como eu recebo a salvação? Eu creio com o meu entendimento, eu creio com as minhas afeições, eu creio de minha vontade.
E em consequência, inevitavelmente, se eu creio deste modo, eu confesso. E confessar é uma das coisas mais importantes na esfera desta vida. E sem ela é impossível que o homem receba salvação. E o que é confessar, queridos? Nós usamos muito essa expressão no seguinte sentido. Essa palavra, quando envolve alguém dizer algo de si, né? Alguém declarar-se culpado de algo. A gente diz que alguém deu confissão quando alguém declara-se culpado de algo, quer seja diante de um tribunal, quer seja de uma falta que tenha cometido contra um familiar, alguém parecido. E aí, de repente, a pessoa vem e apresenta-se e diz, eu fiz. Isso nós chamamos de confissão. E geralmente isso nós entendemos por confissão. Mas preste atenção. A palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, palavra grega, ela envolve muito, o sentido dela é muito distinto disso, tá? O sentido dela é de declarar abertamente fidelidade a uma pessoa, ou a uma filosofia, ou a um credo, enfim. É declarar publicamente, inclusive essa palavra grega, homologel, é a palavra de onde vem a nossa palavra em português, homologar. Sabe, quando alguém tem, por exemplo, um documento público, e aí ele precisa que um outro órgão público valide esse documento? Você já passou por isso? Por exemplo, você tem, vamos pensar aqui, você tem você está num país estrangeiro, e aí você precisa traduzir a sua certidão de nascimento do país estrangeiro para aquela outra língua lá. É feita essa tradução, uma tradução oficial. Mas às vezes você precisa que a embaixada homologue esse documento, ela confirme oficialmente de que aquele documento é válido. Quando você então tem uma confirmação oficial de um documento, a gente está dizendo que este documento foi homologado. Uma ilustração mais simples, no seu trabalho, por exemplo, você bate o ponto, e aí precisa que o seu chefe homologue o seu ponto. Já passou por isso? Sim ou não? Nunca ninguém teve ponto homologado aqui, irmãos? Né? O chefe homologa ponto, já homologuei muitos pontos. Porque o chefe está declarando que aquilo que o empregado assinou ali, o que ele declarou no sistema com a sua assinatura, eu confirmo, o cara estava lá de fato. E eu tenho autoridade para confirmar isso. O que é homologar então? Homologar é algo que envolve uma oficialidade. É algo que envolve um testemunho público, algo que se faz publicamente. Observe bem o que diz o texto de Mateus 7, 23. Abra sua Bíblia comigo lá. Mantenha aberta aí em Romanos 10, mas abra comigo lá. O Senhor Jesus, está posto nos lábios do Senhor Jesus, este verbo grego aqui, homologar. Quando em Mateus 7, 23, ele diz, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O Senhor Jesus está se referindo aqui a um momento no juízo diante de Deus, quando ele vai homologar, quando ele vai confessar, aqui seria mais literalmente traduzido por, então confessarei, nunca vos conheci, porque é o mesmo verbo que Paulo usa lá em Romanos capítulo 10. Jesus diz, lhes direi explicitamente, ou seja, direi na presença de todos os homens, direi na presença dos anjos, direi na presença de Deus, homologarei, confessarei, não vos conheço. Percebe essa esfera da confissão? A confissão é algo feito de forma pública. Jesus está confessando o que neste caso? Não vos conheço. A confissão é algo público, é algo feito diante de Deus, diante dos anjos, diante dos homens. E o apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 2:12, se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Observa isso? Paulo está falando de negá-lo publicamente, de negá-lo diante dos homens, de negá-lo diante de Deus, que é exatamente o que Jesus está dizendo que falar em Mateus 7, 23. Eu vou confessar, eu vou homologar, eu vou declarar oficialmente que não vos conheço.
Isso falando de uma forma negativa, obviamente, né, da confissão. Mas falando de uma forma positiva, então, o que é este confessar a Cristo? Confessar a Cristo é uma confissão pública, é uma confissão de uma aliança, é uma declaração ao mundo, ao pecado, aos anjos, aos homens, à eternidade, uma confissão diante de Deus, de que agora somos de Cristo. Os homens só recebem essa salvação que vem de Cristo se eles confessam publicamente Cristo. Entende isso? Essa confissão, ela é confirmada, segundo a Escritura, onde, queridos? Nesta vida, no batismo. Inclusive eu preguei um sermão sobre o batismo, quando estava expondo Romanos, no capítulo de número 6, e falei para vocês que o batismo era a primeira confissão pública. Os homens confessam a Cristo quando ouvem o Evangelho, entendem-se crendo em Cristo, quando creem com o entendimento de todo o coração e com as suas decisões, a sua vontade, a sua volição, e isto envolve também uma confissão pública de Cristo. Um olhar para o mundo e dizer, agora eu sou de Cristo, eu dependo de Cristo, eu sou um crente, eu sou um cristão. Agora que os anjos ouçam, que o meu passado ouça, que os meus amigos ouçam, que a minha família ouça, não importa de que religião seja a minha família, que eu sou de Cristo, eu confesso Cristo. Isto é a confissão, queridos, entende isso? Essa oficialidade, essa publicidade, a confissão precisa ser pública. Aqui está falando de uma confissão pública. Não existe confissão no quarto de porta fechada. Entende isso? A oração tem que ser feita no quarto de porta fechada. Mas a confissão, ela é pública. E qual é o eixo da confissão? Se a confissão formalmente é uma declaração pública de que eu creio em Cristo, é uma declaração pública de que eu me rendo a Cristo, é uma declaração pública para que os homens, o mundo, os anjos, saibam que eu confesso Cristo. O que seria então o conteúdo dessa confissão? É o que Paulo vai nos dizer no verso de número 9, ele diz assim, preste atenção, se você confessar com sua boca que Jesus Cristo é o quê? Que Jesus é bonitinho? Que Jesus me ama? É isso? O que mais? Que Jesus salva, cura e perdoa os pecados? Nada disso. Se você confessar a Jesus Cristo como Senhor, é claro que Jesus salva, e você está confessando para a salvação. Mas eu quero que você entenda o conteúdo dessa confissão. Observe aqui, se você confessar a Jesus como Senhor, e talvez a gente nunca tenha pensado nisso, como o apóstolo Paulo está buscando descrever aqui, ou está implícito apenas nessa palavra. O que é Jesus Cristo ser Senhor e o que isso tem em contrapartida na minha vida? Há dois sentidos aqui da palavra Senhor, e aqui o apóstolo Paulo está usando estes dois sentidos. O primeiro é mais simples de entender, o segundo é mais complicado, e aí eu preciso de você a 110% aqui comigo, tá bom? Ok? Qual é o primeiro sentido? O primeiro sentido, a palavra grega, Kyrios, refere-se especialmente a alguém que é senhor de escravos, o dono da família, aquele que manda, aquele que ordena, aquele a quem nós nos submetemos. Sabe qual é a contraparte de senhor? Doulos, que é escravo, servo. O que disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, verso 1? Paulo, escravo de Cristo. O que significa confessar a Jesus como Senhor? Significa que nós agora estamos entendendo que Ele está numa posição diante de nós, que requer que nós nos apresentemos a Ele como escravos, servos. Às vezes a gente usa a palavra servo, né? A gente já atenuou demais essa palavra, né? A gente até usa falar o grande servo de Deus. Ora, que contradição. Se é servo, já não é grande.
Não existe nenhum grande servo de Deus. Se é servo, é exatamente porque ele é escravo. A gente já atenuou o uso dessa palavra no nosso evangeliquez e a gente não percebe a dimensão disso. Quando o apóstolo Paulo nos diz, você tem de confessar ele como Kyrios, o Senhor, em contrapartida, a que nós somos chamados a nos tornar escravos. Nada mais do que escravos de Cristo. Eu vou explicar por que escravos mais à frente. Eu vou explicar como isso faz todo sentido. Mas eu quero que você entenda aqui, primeiro, não é confessar Jesus é o Salvador e eu sou o Senhor da minha vida. É confessar Jesus é Kyrios, Ele é Senhor. E a partir de agora eu me torno seu escravo. A verdadeira confissão é uma confissão onde eu reconheço a posição de Cristo. Deus o exaltou soberanamente, para que o seu nome, ele recebesse o nome que estava acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre. Quem se dobra? O escravo. A confissão que recebe a salvação é uma confissão de uma vida que se rende a quê? Ao senhorio de Cristo. Confessar que Jesus é o Senhor é confessar que eu estou me rendendo ao senhorio dele. E que a partir de agora eu entendo que eu fui chamado para ser o que dele? Escravo, servo de Cristo. Há outro sentido em que Paulo usa a palavra Kyrios aqui, a palavra grega Kyrios, que é Senhor. Mas está albergada por esse primeiro sentido, está abarcada por esse primeiro sentido, e na verdade ela amplifica esse primeiro sentido, ela potencializa, é como uma bomba atômica que faz que uma porção se torne uma porção muito maior, extraordinariamente maior. E para isso eu quero que você preste atenção. Em que outro sentido Paulo está dizendo que eu confesso que Jesus é o Cristo? Ele está dizendo, ou melhor, que eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Ele está dizendo que eu confesso que Jesus Cristo é o Yahvé. Ele é Deus, Yahvé. Você olha assim e fala, pastor, mas não estou entendendo aqui, não está dizendo isso não, pastor. Está dizendo confessar Jesus como Senhor, não como Yahvé. Tá, mas eu vou tentar explicar para você. Por que está implícita na confissão paulina, a confissão de que Jesus Cristo é Yahvé, o Deus eu sou. Vamos lá, vamos devagar. Primeira coisa importante preste atenção. Há uma esfera aqui de uma confissão trinitária, tá? A Trindade está envolvida nisso. Nós veremos em Filipenses que nós confessamos que Deus Filho é Yahvé para a glória de Deus Pai. Confessar que Jesus Cristo é Yahvé é muito importante para o Pai. É o Pai que quer que isso aconteça. Porque o seu filho foi humilhado, seu filho foi ultrajado, seu filho foi blasfemado. Embora sendo Deus, ele não julgou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar. E o pai suportou a humilhação do filho. Nós chamamos isso de akênose de Jesus, a humilhação de Jesus. Mas o pai então quis fazer o quê depois que o filho ressuscitou? O pai quis exaltar o filho e mostrar que o filho é o grande eu sou. O filho é Yahvé, o filho é Deus. Aí você fala, pastor, mas isso não dá para entender só nesse texto aqui. Tá bom, deixa eu explicando algumas coisas para você. Preste atenção. A palavra Senhor no texto bíblico, ela tem algumas acepções. Às vezes a palavra Senhor se refere a este Senhor que eu acabei de falar, o Senhor que é o dono, o Senhor que é o chefe, o que é o Senhor de escravos. Mas às vezes a palavra Senhor, especialmente dirigida a Deus, ela está se referindo ao nome próprio de Deus. Por quê, pastor? Por exemplo, em nossas traduções do Antigo Testamento, nós vemos que na nossa tradução, onde deveria vir o nome Yahvé, o nome que Deus deu de si mesmo, e ele revelou em Êxodo, capítulo de número 3, a Moisés, na tradução não aparece Yahvé, na tradução aparece Senhor. Vamos comigo lá, para Êxodo, capítulo de número 3, versos 13 e 14, e ao mesmo tempo eu vou falar por que não vem o nome Yahvé e vem a palavra Senhor, e também quero falar um pouco sobre o nome Yahvé. Eu já toquei nesse assunto há uns 2 sermões atrás,
3 sermões atrás, falando sobre a liberdade que Deus tem em si e como o nome de Deus revela isso, mas não é sobre isso que quero falar hoje. Eu quero só explicar para você por que a confissão de Jesus como Kyrios, Senhor, é a confissão de que Jesus é Yahvé, o Deus eu sou. Vamos lá para 3, 13 e 14 de Êxodo. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés, no verso 15, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, e aqui, percebe na sua Bíblia que estão todas as letras em negrito? Todas as letras em caixa alta, perdão? Não é assim que está? No verso 15. E Deus disse mais a Moisés, assim dirá aos filhos de Israel, o Senhor não está em caixa alta? Por que está em caixa alta? Porque em hebraico não está a palavra Adonai, Senhor. Está o nome de Deus, Yahvé. Vou explicar por que já já. E ele diz, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós, e este é meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Observemos então o que nós vemos nesse trecho. Moisés pergunta, Senhor, como eu vou dizer que fui em teu nome? Ou melhor, que o Senhor me enviou, se eu nem sei o teu nome? E Deus diz, então tá bom, eu vou te dizer meu nome. E o nome de Deus, queridos, o nome que Deus dá a se revelar, é um nome que envolve especialmente o seu caráter, sua natureza. O nome de Deus fala de quem Ele é. E eu expliquei em parte isso para você, que quando Deus diz, o eu sou o que sou, Ele está falando de sua soberania, de que Ele tem liberdade de ser o que Ele é, e que Ele não está restrito a nada, não há outro semelhante a Ele, Ele é soberano. É isso que Deus está dizendo do seu nome quando Ele diz, eu sou o que sou. E Ele então diz o seu nome a Moisés, meu nome é Yahvé, que deriva do verbo hebraico hayá, o verbo ser, por isso eu sou. E Ele diz, esse é o meu nome eternamente, este é o memorial de geração em geração. Vocês conhecerão que sou eu, porque eu sou este Deus livre, soberano. Então vocês verão ações soberanas e livres minhas, e vocês me reconhecerão pelo meu nome Yahvé. Este nome que Deus dá de si, e que aqui é traduzido por Senhor, na verdade, digamos assim, a tradução mais literal desta palavra que nós temos no verso 15, Senhor, seria Yahvé. Todas as vezes que você encontrar na sua Bíblia, no Antigo Testamento, este nome Senhor, com todas as letras maiúsculas, é porque aqui está em hebraico o nome Yahvé. Aí você me diz, pastor, por que está o nome Yahvé? Ou melhor, por que está Senhor e não Yahvé? Por quê? Por causa do terceiro mandamento, que é, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Todas as vezes que um judeu, um israelita, lia o Antigo Testamento, quando chegava no nome Yahvé, ele não pronunciava a palavra Yahvé, ele pronunciava a palavra Adonai, Senhor, por temor do terceiro mandamento, para não tomar o nome de Deus, que nome? O nome Yahvé em vão. Entende isso? Então, em hebraico, lá antes de surgirem as nossas traduções, antes de surgir o Novo Testamento, antes de Paulo estar pregando, os judeus, quando, por exemplo, Esdras estava lendo o livro da lei diante do povo de Deus, quando ele havia juntado o povo ali no meio de Jerusalém, e ele estava restabelecendo o culto a Deus, e ele estava lendo o livro da lei, todas as vezes que chegava a palavra Yahvé, ele lia Adonai, Senhor. Entende isso? Mas ali, o que está por trás da palavra Adonai? O nome Yahvé. Deu para entender? Deu para entender? Ok. Por quê? Porque esse era um costume judaico. E isso acabou vindo para as traduções. Por exemplo, a primeira tradução bíblica do hebraico para o grego, Septuaginta, ao invés de colocarem Yahvé no Antigo Testamento, eles colocaram o quê? Senhor, Kyrios, a mesma palavra que Paulo usa aqui.
Cristo é Kyrios, Cristo é Senhor. Aí você fala, tá, pastor, mas como é que eu posso saber com certeza que aqui Paulo está dizendo de confessar a Jesus como o Deus eu sou? Como é que eu posso saber disso? Bom, aí eu posso explicar para você, à luz de alguns textos que nós temos da Sagrada Escritura, que falam sobre a confissão de Jesus como o eu sou, ou como Yahvé. Como eu posso entender que nesse trecho está escrito isso? Há bastantes textos, e aqui seria bastante complicado ir a muitos textos, mas eu quero ir a um texto, em Filipenses capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, do verso 5 ao 11. Esse texto aqui, sabe de onde ele vem? De Isaías 45. Daqui a pouco a gente vai a Isaías 45. Paulo, quando escreve esse texto, ele está em mente com o texto de Isaías 45. E nós vamos ver a ligação de um texto ao outro, e nós veremos que a confissão aqui é a confissão de que Jesus Cristo é o Deus eu sou. Essa é a confissão que devemos fazer para sermos salvos. E diz assim, Filipenses 2, versos 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, e sendo achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Deus Filho, que esteve na eternidade com o Pai, que no capítulo 17 de João ora, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele foi humilhado e o Pai sofreu essa humilhação do Filho. O Pai sofreu ao ver Deus Filho abatido. Mas, diz-nos a Sagrada Escritura, no verso 9, pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahvé, ou o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que havia acontecido com o filho? Ele havia sido humilhado. E o que Deus Pai quer fazer agora? Deus Pai quer exaltá-lo soberanamente. E por isso ele diz, dar-te-ei, filho, o nome que é sobre todo nome. Qual é o nome que está sobre todo nome? Yahvé. Yahvé. Sim, Jesus. Porque ele vai ser chamado do nome que está sobre todo nome. Qual é o nome que está sobre todo nome? O Senhor Deus disse em Êxodo capítulo número 3, esse é o meu nome, o memorial entre vós. Olha o que diz, olha a ligação disso com Isaías capítulo de número 45, abra sua Bíblia comigo, observe a partir do verso de número 22, 23, 24 e 25, de onde Paulo tira isso, de que Cristo seria confessado por toda a língua, de que dele se declararia todas as nações. Ele tira de Isaías 45, a partir do verso 22, onde a palavra de Deus nos diz assim, olhai para mim e sede salvos, vós, todos os limites da terra, porque eu sou Deus, e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás, diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. E o que toda língua jurará? O que toda língua confessará? Diz o verso 24, de mim se dirá, tão somente de Yahvé a justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas em Yahvé será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Diante de quem todo joelho se dobrará? De Yahvé. Diante de quem e a quem toda língua confessará? Yahvé, o Deus eu sou, o que é soberano sobre todas as coisas. E o que diz o texto de Filipenses? A ele será dado o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho que é nos céus e na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahvé, para a glória
de Deus Pai. Entende? Que confissão somos chamados a fazer, então, quando Paulo diz em Romanos capítulo 10, verso 9, se confessares a Jesus como Yahvé, Ele é Deus. Se você confessar que você é um pecador, se você confessar que você estava perdido na sua morte, na sua condenação, se você crer com todo o seu coração e confessar que Jesus é Roquiriós, o Senhor, Yahvé, você confessa que você se entende um servo diante de Deus que é Senhor. Você confessa que você entende que Deus morreu por você, que Deus se fez servo do seu lugar. Olha o que diz Filipenses, amados. É lido esse texto. Ele diz que Jesus Cristo se fez o quê? Sendo achado na forma de homem, se fez o quê? Servo, escravo. Deus se fez um servo e um escravo. E agora o Pai exalta Deus Filho, e aqui nós vemos essa beleza trinitária, né? A Trindade atuando aqui. Deus Pai exalta Deus Filho e diz: eu quero que todos saibam, filho, que você é o eu sou, que você é o grande Deus, Criador dos céus e da terra, que você é Yahvé. Entende isso? O Pai está exaltando o Filho, para que todos reconheçam a beleza que há na Trindade. Que beleza! O Filho se humilha e o Pai depois o exalta. E o prazer do Pai agora dirigir todos os holofotes a Cristo pelo que Ele fez. O Pai ama exaltar o Filho, o Pai ama dignificar o seu Filho, e o Pai quer que os homens confessem e reconheçam que o Filho é plenamente Deus. E essa é a confissão que somos chamados a fazer, queridos. A confissão da divindade plena de Jesus. Ele é o eu sou. Entende isso? E isso é belo porque é uma confissão trinitária, porque diz o texto de Filipenses, no trecho que nós lemos, que Deus Pai, olha o que diz o texto, queridos, que Jesus Cristo, no verso de número 11, toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahvé, para a glória de quem? De Deus Pai. O Pai é exaltado quando o Filho é exaltado. O Pai se alegra na exaltação do Filho. O Pai se regozija quando o seu Filho está assumindo sua posição soberana sobre todas as coisas. E isso também, mais do que a confissão de Jesus apenas como Senhor, é uma confissão de rendição, queridos, a Cristo como Deus. Nós agora entendemos que estamos desfazendo o lugar do nosso senhorio na nossa vida, e estamos colocando no senhorio da nossa vida quem, queridos? O Filho, que é Deus, Deus Filho e Yahvé. Entende isso? É uma confissão de rendição a Cristo, é uma confissão de exaltação de Cristo acima de tudo e todos na nossa vida. Assim como Ele se fez nosso servo, nós agora temos prazer. Deus, meus irmãos, isso é coisa extraordinária, isso é coisa que não cabe na nossa mente. Como Deus pode se fazer servo por nós? O Filho se fez servo, e agora o que nós fazemos, depois de ter visto isso, só nos resta nos rendermos como servos de Cristo, que é Yahvé, para a glória de Deus Pai. Amém? Entende o que é essa confissão? Não é dizer dos lábios para fora, Jesus Cristo é o Senhor. Não, irmãos, não, irmãos. É olhar para Cristo e saber que Ele é Deus, que Ele se humilhou, que Ele se fez homem, e Deus o exaltou sobre tudo, e agora Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus e Yahvé, e nós nos rendemos a Ele confessando: eu sou o seu servo, Senhor e Deus meu. Amém? Amém, queridos? Amém. Portanto, ficam aqui algumas aplicações finais, algumas recomendações finais. A primeira coisa importante é: você precisa conhecer o Evangelho. Você só pode crer naquilo que você conhece, certo? Não seja negligente em buscar conhecer aquilo que há de mais importante para a sua vida. Não seja negligente em conhecer apenas parcialmente o Evangelho. Nós seríamos negligentes se nós começássemos a descobrir um tesouro e por preguiça nós não terminássemos de desenterrá-lo.
Se você já ouviu algo do Evangelho, seja diligente em buscar conhecê-lo, até que você tenha recursos o bastante para confessar. Não confesse se você não entendeu. Pode ser uma confissão barata, uma confissão espúria, uma confissão que não receberá a salvação se você ainda não entendeu o Evangelho. Por isso que quando Cristo é muitas vezes demandado e alguém diz, Senhor, te seguirei, Jesus diz para o indivíduo, não, você não me conhece, você não sabe onde eu vou dormir, você não sabe o que eu prego, você não sabe quem eu sou, fica onde você está. É estranho para nós, mas isso é o que Jesus faz algumas vezes. Mas não se torne negligente em buscar conhecer. Só confesse quando você compreender, mas tão logo você compreenda, confesse. Não seja negligente. Se você está aqui conosco, peça para algum presbítero, peça para mim como pastor, um meio, um recurso, uma estratégia para que você compreenda melhor o Evangelho, se você não o compreende. Se você está nos ouvindo, está ao alcance da alçada pastoral da nossa igreja, procure-nos, faça contato conosco. Nós temos recursos para você compreender o Evangelho. Temos um curso chamado Boas Novas, para que você compreenda o Evangelho. Se você está perto de alguma igreja que pregue o Evangelho com consistência, busque esse pastor e a sua liderança para que você compreenda o Evangelho, mas não negligencie compreender e conhecer, porque este é o meio de receber a salvação. Não existe como nós conquistarmos a nossa salvação. A salvação não realizamos por nós mesmos, mas existe um meio de recebê-la. E para recebê-la você precisa conhecer. Conhecer o quê? Conhecer o Evangelho. Não negligencie conhecer o Evangelho. E se você conhece, creia com o seu coração, meu irmão. Crer com o coração é não haver mais nada que dispute o primeiro lugar em sua mente, em seus afetos e em sua vontade. Vou repetir. Crer com o coração é não haver mais nada que dispute o primeiro lugar em sua mente, em seus afetos e em sua vontade. Nós só cremos com o nosso coração quando na nossa mente não há qualquer filosofia, não há qualquer modo de vida, não há qualquer religião que se compare ao Evangelho de Cristo. Nós só cremos com a nossa mente quando nossos afetos estão inclinados, queridos. Nós amamos. Nós desejamos, nós queremos. Nós só cremos com o coração quando nossas decisões estão engajadas, queridos, nossa vontade. Entenderam o Evangelho como verdade acima de tudo, acima de todas as coisas, queridos. Isso é crer com a mente. E deixa eu te dizer uma coisa, você ainda não crê com o coração se há outras coisas que ocupam mais sua mente do que Cristo. Você ainda não crê com o coração se há outras coisas que reclamam mais seu afeto do que Cristo. E você não crê com o coração se você decide por outras coisas no lugar de decidir por Cristo. Entende? Pastor, eu creio. Você decide em primeiro lugar por Cristo? Então você crê. Eu creio. Não há nada que ocupe mais a sua mente e a sua inteligência, e que te dê beleza em olhar para a razão do que Cristo, então você crê. Mas se há outras filosofias, partidos políticos, eu vejo cristãos, pelo amor de Deus, irmãos, tão engajados politicamente, né? Parece que nasceram de direita, nasceram de esquerda, nasceram em suas filosofias. Não estou dizendo que o cristão não tem de se posicionar politicamente, não é isso. Mas o nosso posicionamento político ele está sempre muito aquém, nossas ideologias estão muito aquém, nossos projetos de vida estão muito aquém de Cristo. O que ocupa a nossa mente não são projetos de mudança da nação, embora devamos nos engajar nisso, mas são projetos de mudança da nação que passam especialmente por Cristo. O cristão não pode ser um ativista em primeiro plano, sua mente tem de estar encharcada e engajada no Evangelho. É o Evangelho que envolve os pensamentos do cristão. Ele está pensando em se desenvolver profissionalmente para entender como isso poderá contribuir para o Evangelho.
Ele está pensando em enriquecer para, de um certo modo, utilizar de suas riquezas para a glória de Deus por meio do Evangelho. Ele está pensando em atuar nas suas esferas de ação social para que isso contribua para a glória de Deus e do Evangelho. Entende isso? O cristão crê com o coração quando sua mente, seus afetos e suas decisões estão engajadas. E por isso, você nunca crê, deixa eu te dizer uma coisa, você nunca crê em Cristo se você não o confessou ainda. Pessoas que se dizem cristãos há 20 anos, que não batizaram-se. Há pessoas que se dizem cristãos há 20 anos, há 30 anos, há 15 anos, há 6 anos, e que ainda não fizeram uma confissão pública. Por isso, a última coisa que quero lhe dizer é: confesse publicamente, abertamente, batize-se, reafirme sua fé em Cristo, todas as vezes que você tiver de refazer a sua confissão pública. Todas as vezes que você for desafiado no seu trabalho a se posicionar como cristão e dizer, sou um cristão, se posicione como um cristão. Nós confessamos a Cristo formal, pública e oficialmente uma vez, nós fazemos isso no batismo, e nós somos chamados em diversos momentos da nossa vida a nos reposicionar novamente. Sabe naquele grupo de WhatsApp que você está? Que de repente você está lá, você ri das piadas, você compartilha de coisas e tal, e de repente alguém diz alguma coisa que ofende a Cristo, e você não diz nada? Faltou a sua confissão. Faltou a sua confissão. Quem sabe, inclusive, você até tenha dado uma risadinha de uma piada contra a glória de Deus, num dia que você estava envolvido com seus amigos. Está faltando a sua confissão. A confissão é pública, aberta, é para que os céus vejam. O autor aos Hebreus vai dizer que nós temos uma nuvem de testemunhas nos cercando. Os homens, os anjos, os santos que morreram, a eternidade, Deus. E nós devemos confessar publicamente: Cristo, Senhor, eu reconheço, Cristo é Deus que se fez homem e morreu no meu lugar, e agora Ele é o meu Senhor, e não há nada mais importante para mim do que o seu senhorio na minha vida. Ele era Senhor e se fez servo, e agora eu me faço servo sob o seu senhorio. E há um texto de João, capítulo número 12, que fala-nos dessa impossibilidade de alguém crer sem confessar. Quer dizer, é até possível de fato na vida isso acontecer, mas não é possível que essa pessoa de fato receba a salvação. Olha o que diz João capítulo 12, versos 42 e 43. Diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. O que o texto bíblico nos diz? Eles até criam. Com o coração? Não, certamente não, não com o coração. Não com a inteireza da sua inteligência, não com a inteireza dos seus sentimentos, não com a inteireza da sua vontade. Por que eu sei que eles não criam desse modo? Porque eles não confessaram. Porque eles amaram mais a glória dos homens que a glória de Deus. Portanto, decida-se a Cristo, confesse a Cristo, enquanto há tempo. Nós vimos o Senhor Jesus dizendo que haverá um dia em que Ele confessará a aqueles que não confessaram nessa vida: não os conheço, apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Amém, queridos? Portanto, confesse que Cristo é Yahvé, o Deus soberano, para a glória de Deus Pai. Submeta-se a Ele como servo, isso é confessar Jesus. Submeta-se a Ele como servo. Se você é servo, meu irmão, o seu tempo é dele, seus recursos são dele, seus talentos são dele, sua vida é dele. De quem é a vida do servo, queridos? Do seu Senhor. Sua vida não é mais sua. Você não sabia disso, não? A gente vai falar mais sobre isso em Romanos capítulo número 12. Mas essa confissão aqui envolve isso.
sua vida não é mais sua. E nós fazemos isso com alegria. Aquele que conheceu o precioso tesouro, ele vende tudo que ele tem para comprar esse tesouro. E ele faz isso com alegria. Portanto, como receber a salvação, queridos? Como receber a salvação? Conheça o Evangelho. Creia que aquilo que Deus fez para salvá-lo basta. Engaje seu entendimento, suas emoções e sua decisão. E, portanto, por fim, confesse. Confesse diante dos homens, confesse diante dos anjos, confesse diante de Deus que Cristo é Yahvé. E você se rende a Ele como Deus e Senhor, e agora você é seu servo, para a glória de Deus Pai. Ok, queridos? Isso não está limitado a ninguém. A palavra de Deus nos diz nos versos finais desse capítulo de número 10, versos finais desse trecho que nós lemos, que a Cristo Jesus, essa confissão, é uma confissão que agora está aberta a todo aquele que invocar o nome do Senhor. Os judeus ficaram pasmados de ouvir isso. Basta isso? Basta uma confissão? Sim. Para ser salvo, o que eu preciso fazer? Olhe para a cruz, confie e confesse. É isso que basta. Se você olhar para a cruz, confiar no que Deus fez e confessar a Ele como seu Senhor, basta. Os judeus ficaram escandalizados. E Paulo termina dizendo aqui, nestes versos que nós lemos, como diz a Escritura, todo aquele que confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Não há diferença. Não faz diferença. Se você não tem uma jornada de fé, se você não tem uma experiência religiosa, se você nunca deu seu dízimo e suas ofertas, se você nunca foi a um culto antes, não interessa. Você ouviu o Evangelho? Confiou no que Deus fez por você e entendeu que você precisa render agora a sua vida a Ele? Então confesse, faça essa confissão e você será o quê? Salvo. Amém? Esse é o modo pelo qual a fé se torna realizada. Não existe fé sem confissão. A fé se realiza na sujeição da vida à confissão. Você não crê se você não rendeu a sua vida como Senhor a Cristo. Amém? Coloque-se em pé. Hoje é dia de confissão. Se você crê, se você entendeu o Evangelho, confessa Jesus hoje como seu Senhor. Se você tem negado a Cristo, nos relacionamentos que você tem tido, no seu trabalho, no seu posicionamento, ao invés de posicionar-se como cristão, você tem que posicionar-se como alguém que não está em Cristo. Peça ao Senhor hoje perdão e se reposicione em confissão. Nós somos chamados à primeira confissão e a todas as demais confissões que virão até o nosso último dia. Quem sabe até uma confissão diante da morte. Mas vale a pena. Porque Cristo é realmente Senhor. Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E quando nós recebemos o seu senhorio na nossa vida, queridos, nós descobrimos que não há governo mais doce. O fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Que coisa boa termos um Senhor como Cristo sobre nós. Curve sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra nos chama a confessar e crer. Com o coração nós cremos para a justiça e com a boca nós fazemos confissão para a salvação, diz a tua palavra. Obrigado, porque nós não temos de operar nós mesmos a nossa salvação. Nós não temos recursos para isso. Nós não daríamos conta, Senhor. Estávamos perdidos. Obrigado porque o Senhor se fez servo por nós e agora nós podemos nos submeter a um Senhor tão doce, tão amável, tão querido. Muito obrigado, Senhor, porque desde que nos rendemos a Ti, nós nunca recebemos tamanho carinho, tamanho cuidado, tamanho zelo, tamanho propósito, como recebemos o de estar em Ti. Eu peço que o Senhor possa receber as pessoas que hoje estão confessando a Ti como Senhor e Salvador, que elas possam de fato crer e render a sua vida a Ti, Senhor.
e que elas possam dirigir-se à confissão do batismo, oficialmente, diante dos homens e dos anjos, para declararem-se: sou um crente, creio em Cristo, sou cristão. E assim, Senhor, eles possam estar pelo Senhor, recebendo todas as coisas que vêm da vida eterna, e ficarem firmes até o último dia. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor, queridos. Deus te abençoe.